tem certeza que você é um discípulo de Cristo, você tem que voltar para sua casa hoje, sabendo que você é um discípulo. Porque hoje eu vou falar sobre que o discípulo, ele é deixado aqui na terra. Deus deixou você na terra para você o representá-lo como aprendiz. Você não está aqui para festejar sexta-feira. Sextou! Ih, segunda-feira. Você é um discípulo. Você está no espaço de Deus, de tempo que Deus permitiu você viver aqui. E eu quero orar antes dessa palavra, porque eu quero dar algumas informações importantes para nós. Para eu e você, para você que está em casa. Feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero ser um discípulo teu, aplicado, útil, em uso. Livra-me, Senhor, das armadilhas do diabo, da carne, desse mundo sem Deus. Abre os meus olhos, olhos físicos, olhos da alma, para discernir o meu papel nesse mundo, em nome de Jesus, amém. Amém? Engraçado que nós, os que usamos a plataforma aqui, chamamos de púlpito, e usamos a fala para deixar uma mensagem, eu procuro evitar certas coisas, certas falas, porque eu não quero ser um manipulador. Por exemplo, eu não falo assim, Deus vai te surpreender. Já ouviu isso na rede? Algumas falam assim, que Deus vai te surpreender. Hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus vai abrir um caminho novo para você. Isso, eu me furto, eu me vigio para não falar, porque isso é uma enganação. Enganação. Você está falando algo que você não tem certeza, você não tem convicção, você não é o profeta das nações, porque eu vejo que existe uma grande massa de pessoas esperando Deus falar. Tem uma grande massa de pessoas esperando Deus surpreender ela. Não, Deus fala, não, eu vi uma palavra, o pastor falou que Deus vai me surpreender. Então ela fica esperando o dia inteiro Deus surpreender elas. É uma falsa expectativa, é uma enganação. As pessoas ficam presas a um pensamento, e elas deixam de viver, A vida é dinâmica, a vida ela pode ser cinza, ela pode ser colorida, ela pode trazer alegrias, ela pode trazer dores, ela é dinâmica. Temos que aprender a viver, e não ficar esperando uma surpresa de Deus. Aliás, a única surpresa, que já não é mais surpresa, é a chegada do Senhor Jesus Cristo, na raça humana. Deus não tem mais surpresa, não vai ter uma outra coisa além de Jesus, além da cruz, além do túmulo, além da ressurreição. Não tem mais surpresa.
Nós temos que pegar tudo isso e viver. Por exemplo, nós temos 3 pilares de 2021 para trabalhar aqui na igreja: intimidade com Deus, ser discípulo e ser um agente transformador. Um agente, não é um agente secreto, escondido, alguém que faça a diferença. É o segredo do bolo, é o pulo do gato do negócio, é você, é o crente, é o cristão. A igreja não se pronunciou ainda com o coronavírus. Os que se dizem da igreja estão repreendendo o coronavírus. Sai, queima, desaparece. Vocês estão entendendo? Enquanto os cientistas estão buscando uma vacina, uma cura, para que a humanidade não seja extinta. E os crentes estão lá, no mundo espiritual, na cabeça deles, repreendendo os demônios, achando que o coronavírus é uma obra do demônio, que foi o diabo que criou o coronavírus, que o diabo criou essa praga. O diabo não cria nada, ele não tem esse poder. Agora, a praga, a doença, a dor, não é obra do diabo, é fruto do pecado. O pecado gera morte. O pecado tirou Adão do Éden e colocou ele na terra. O pecado trouxe espinhos, abrolhos, a terra ficou seca, cansa cavar para você plantar. Fica dando ibope para o diabo. Ore pelos cientistas, pelos pesquisadores, para que essa vacina seja eficaz. Mas onde está a igreja? Afora esse negócio de ficar... Você pode orar, jejuar, mas se você não usar máscara, álcool em gel, ser um ser humano responsável, você está frito. Se fosse verdade a expulsão, os crentes não morriam de Covid. Inclusive nós temos um irmão, tecladista, é Luiz Fernando, Davi? Luiz Fernando, nós vamos orar por ele hoje, está entubado. É um jovem rapaz, tinha problema de asma, e o médico falou, olha, tem jeito, agora é o corpo dele que vai ter que reagir. Como se diz, né, na linguagem, era um levita. Como é que Deus deixou um levita pegar o coronavírus? Vamos acordar, igreja. É isso que Deus está falando, gente. Deus está falando, eu não tenho mais 5 bilhões de anos para tentar melhorar vocês. ...70, 80 anos que vive uma pessoa, 100 anos, dentro de 5 bilhões de anos, qual a diferença que vai ter? Eu e você, discípulo de Cristo, fomos chamados, fomos deixados aqui, para sermos um agente, não é um reagente. Existem coisas que são reagentes, reage. Não, nós somos um princípio ativo na sociedade, nós somos um agente, nós atuamos. E o Senhor Jesus, em uma ocasião, ele disse o seguinte, para sintetizar o que eu vou falar para você, em Mateus 5, 13 e 14,
Mateus 5, 13 e 14. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Você que é um discípulo, quer aprender a viver a vida cristã, dá um tempo no Velho Testamento e leia 30 vezes Mateus 5, 6 e 7. É o suficiente para você saber o que você tem que fazer nessa nossa vida. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, olha aqui para o pastor. Você que está em casa, presta atenção. Duas coisas Deus chama o discípulo: sal e luz. Sal e luz. Donas de casa que estão aqui. Ninguém, vocês, vamos confirmar, em sã consciência, ninguém pegou uma colher de sopa, só sal, e colocou na boca. Gostoso. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Já colocou? Por quê? Eu nem sei por quê, porque eu nunca fiz isso. Mas deve ser uma coisa muito desagradável. Aquele monte de sal na boca de uma pessoa. O sal tem que ser administrado. O sal tem que ser... Diga, administrado. É como um tempero. Quando o povo de Deus saiu do Egito, saíram 600 mil homens de pé. Mas não saiu só homem, saiu a mulher dele. E judeu gostava de ter filho. A média era marido e mulher e 2 filhos, ou 3 filhos, era gente. Então eram aproximadamente 2 milhões de pessoas no deserto. Sabe o que eles levaram na bolsa para a viagem? Sal. Cada tenda, cada judeu, cada hebreu tinha que ter uma porção grande de sal e uma pá. Sabe pá? Uma pá pequena, que a criança pode usar, que a esposa pode usar. Para quê, pastor? Eles demoraram quanto tempo lá no deserto? 40? No deserto tem floresta? Não. Tem moita? Também não. E para fazer as necessidades fisiológicas? Imagine 2 milhões de pessoas urinando e defecando. Como é que seria esse ambiente? Não é uma família, 2 milhões. Porque come, né? E tem um processo natural. Mas na cabeça de Deus, Ele trouxe uma solução para esse mal, porque senão seria uma praga. Eles morreriam de praga, de bactéria. Então eles tinham que ter uma norma, tinha que ter um procedimento, um modus operandi. Vai fazer o número 2, leva a pá e um punhado de sal.
terminou de fazer suas necessidades, cava um buraco, joga o excremento lá dentro do buraco, joga o sal em cima, joga a terra. Saneamento básico, porque o sal, ele iria impedir, ele iria desidratar todas as bactérias, e elas não proliferariam. Do que Jesus chamou você? Discípulo. Vós sois o sal. Qual é a minha função aqui? Porque esse sal que Jesus está falando aqui é o sal que ele instruiu o povo lá. Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você vai na praia se divertir, o que você é? Sal. Qual é a função do sal? Impedir a proliferação do mal, impedir as pragas. Mas o que o crente está fazendo hoje? Ele carrega no celular dele o TikTok. Os adolescentes sabem o que é o TikTok. E aí ele grava um videozinho, bonitinho, sensual, racista, pejorativo, igualzinho o mundo. E ele quer ser igreja, quer ser chamado de igreja. Crentes compartilhando piadas, crentes fofocando a vida dos outros. Jesus está falando: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Está na hora da gente rever nossos conceitos. Você que está aqui comigo e você que está em casa, sobre igreja, sobre esse livro que nós lemos. E gostamos de postar versículos bonitos. Deus vai te surpreender. Deus vai abrir uma janela enorme. Todo mundo vai pegar coronavírus menos você. Uma pergunta para nós refletirmos aqui. Essa pergunta cabe aqui? Deixa eu ver se a pergunta vai vir aqui. Uma pergunta para nós refletirmos. Vamos ler todos juntos aqui. Uma pergunta para você pensar. Sejamos honestos. Vou fazer a pergunta aqui. Seja honesto com você mesmo. Sejamos honestos. Vivendo esta pandemia, sofrimentos diversos, o mundo como está hoje, não se fala em outra coisa do que coronavírus. Quantos morreram, quantos foram infectados. Jesus deixou os discípulos e o Evangelho chegou até nós, para o objetivo que Jesus deixou a gente aqui, para que frequentássemos uma comunidade uma vez por semana, faríamos todo o investimento pessoal para servir no ministério, faz teologia, faz pós-graduação, faz escola de profetas, é um auxiliar de profeta, estuda mais sobre profecia, aprende como expulsar demônios, aprende como sair pelas nações, mas não estuda matemática, não estuda física, é um beócio nesse mundo. Vai fazer um currículo, não sabe fazer um currículo, vai fazer um teste para entrar numa empresa, não consegue, mas você pergunta da Bíblia para ele na ponta da língua. Você acha que Jesus Cristo vai contar com pessoas que não sabem fazer uma conta de matemática?
Um agente transformador foi aquele que inventou a vacina da poliomielite. Como é o nome dele? Sabin. A poliomielite foi erradicada do Brasil. 3, 4 gotinhas na boca de um recém-nascido. Foi ou não foi um agente transformador? Qual é o benefício que eu estou deixando no tempo que eu estou vivendo aqui? Qual é o benefício que você está deixando, meu irmão? É essa pergunta que você tem que refletir. Você come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme. Vamos ver uma boa perspectiva. Existe energia elétrica, para acender uma lâmpada. Uma lâmpada, ela ilumina um cômodo. Sim ou não? Deixa eu fazer um exercício aqui para você ver. Apareceu aqui? Esta lâmpada, dentro desse ambiente aqui, é inútil. Agora, esta lâmpada, dentro do seu carro escuro, onde você perdeu a chave, ela é muito útil. Sim ou não? Você esqueceu, você não sabe onde está a chave de casa, você está dentro do carro, essa lâmpada aqui é útil. Então existe lâmpada que ilumina um cômodo. Existe energia elétrica que é capaz de iluminar uma cidade inteira e interligada. Motor, geladeira, hospital, ressonância magnética. E existe energia elétrica que ilumina um país inteiro. Ferrovias, aeronaves, aeroportos, navios. E Jesus falou o que para nós? Que nós somos a luz do mundo. Você está iluminando o que com a sua energia? Um cômodo, uma cidade ou um país? Ou você está aglutinado no templo? Glória a Deus, eu sou levita. Meu ministério, eu sou das mulheres intercessoras, eu sou dos homens de honra. Você acha que o mundo entende essa linguagem? Mulher intercessora, o que é intercessão? O mundo não conhece. Honra, homens de honra. O mundo não sabe essa linguagem. Com a luz que você tem, você está iluminando o quê? Ou quem? Jesus foi procurar um figo, estava com fome Jesus, foi numa figueira, ele não encontrou na figueira a não ser folhas. O que aconteceu com a figueira, os estudiosos da Bíblia? Secou, da raiz para cima. Por quê? Não tinha fruto, não alimentava ninguém, só estava sugando os sais minerais da terra, água, ocupando espaço, vivendo uma vida inútil. Tem pessoas que já secaram, infelizmente. Por isso que Deus falou assim: gente, não precisa vir na igreja não, tem o coronavírus aí, ó, fica em casa. Aí Deus usou o Dória, falou: fica em casa, fica todo mundo em casa. Estou por aqui, disse essas reuniões de vocês.
ninguém visita ninguém, ninguém vai atrás do perdido. As pessoas continuam com sede, presas, doentes. Quer saber de uma coisa? Jesus falou assim: olha, não venha no templo. E ele mandou uma mensagem mundial: coronavírus, fica em casa, vai resolver sua vida espiritual em casa, reflita a sua vida, vocês estão me cansando. Agente transformador. De todos os agentes transformadores que eu tinha aqui para falar na época de Jesus, eu vou me deter num só: José de Arimateia. Já ouviu falar desse nome? Era um discípulo oculto de Cristo, só se ouviu falar dele naquele dia. José de Arimateia, um agente transformador, sabe na vida de quem? De Deus. Ele foi a resposta para Deus. Naquela época, ó, presta atenção, naquela época, quando Roma matava as pessoas crucificadas, não é como a nossa época, que a gente tem uma visão da nossa época aqui, que tem um cemitério, não é o cemitério? Cava o buraco, põe dentro de um caixão, joga 7 palmos da... Naquela época, você que está em casa, não era assim. Os bandidos eram largados numa cova pública, comum, jogava os corpos lá, aí tinha aqueles abutres, urubus voando, e comia os olhos, comia a orelha, comia a língua das pessoas, as pessoas iam apodrecendo a céu aberto. Era assim. O coração de Deus palpitou, falou: meu Deus, se ele pudesse falar, né? O corpo do meu filho vai ser jogado a céu aberto. Porque na hora do pega, a família de Jesus não estava lá, só estava a mãe. Só a mãe, porque mãe fica lá. Mas como é que a mãe ia tirar o corpo lá de cima? Um discípulo tinha negado, fugiu. O outro discípulo tinha traído, se matou. Os outros 10 se acovardaram. Deus no céu, em espírito, um monte de anjo, o corpo de Jesus morto ali na cruz, os soldados ali pronto para retalhar o corpo dele, mas não ia fazer nada de bom com o corpo dele. E Deus falou: quem vai me ajudar? Quem vai ser um agente transformador na minha vida? Deus falou. Que vai cuidar do corpo do meu filho, vai dar um enterro decente para ele, que não vai deixar ele a céu aberto. José de Arimateia. José de Arimateia foi falar com Pilatos. Sabe o que ele pediu? Eu quero o corpo de Jesus. José de Arimateia comprou um túmulo novo, pagou um túmulo numa rocha. José de Arimateia comprou um lençol de linho fino. José de Arimateia preparou aromas para que o corpo de Jesus não cheirasse mal. José de Arimateia foi lá antes do sábado, porque ele era um judeu crente, envolveu o corpo de Jesus, contratou funcionários para levar o corpo de Jesus até o túmulo. Para que ninguém
sentisse o cheiro do defunto, ele colocou uma pedra para selar o túmulo. José de Arimateia foi um agente transformador na vida de Deus, na pessoa de Deus. Ele cuidou do Filho de Deus. Não tinha um ser humano, um discípulo ali, capaz de fazer isso. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Tomé, todo mundo desapareceu. Mas José de Arimateia fez um investimento na vida de Deus, cuidou do corpo do Filho de Deus, não deixou o corpo dele apodrecer. Um agente transformador. Me fala. Faço uma pergunta para você. Quando você ouviu que alguém morreu, família pobre, não dá para comprar o caixão da prefeitura, o que você fez? Você mandou uma mãozinha lá pelo WhatsApp de oração? Você mandou um versículo? Você fez uma vigília? Deus precisava de um versículo? Deus precisava de uma mãozinha? Estamos orando, Senhor, pelo seu filho. Deus vai levantar alguém. Ele não precisava de mãozinha, ele não precisava de uma oração, ele precisava de ação de alguém que estivesse disposto, como o Ronaldo falou aqui, Deus quer tudo. Você vai lá na poupança, na sua aplicação, que não está rendendo nada, que o dinheiro é mais do banco do que seu, e você faz o velório dessa pessoa, dá um enterro digno para o filho de alguém. É só uma ideia. Eu ia falar do centurião, que não tem nem o nome dele aqui. O centurião, sabe o que ele fez? Ele construiu uma sinagoga. Ele nem judeu era, nem era a religião dele. Mas os judeus falaram assim: Jesus, o senhor tem que ir na casa dele, ele é bom. Ele construiu a sinagoga. O que você construiu, irmão? Eu estou com 60, vou fazer 60, se Deus quiser, né? Já bati na trave 3 vezes. Se eu chegar aos 60 anos, eu tenho que fazer uma pergunta para mim: o que eu construí para alguém, não para mim, na vida de alguém. Não é na vida de alguém que vai poder me fazer uma placa para mim, na vida de um anônimo. Falando em anônimo, tem um outro aqui que é anônimo, é um chefe de uma família. Jesus precisava tomar ceia, Jesus precisava fazer a última ceia. Jesus não tinha dinheiro para pagar aluguel, contratar uma sala. Jesus falou para os discípulos: vocês vão entrar numa cidade, vocês vão encontrar um homem, está carregando um cântaro, segue ele, entra na casa dele e diz assim: onde está o aposento para o meu mestre fazer a ceia? Aquele homem viveu a vida dele para preparar um cenáculo para Cristo e os seus discípulos. A vida dele foi para preparar um salão para Jesus tomar a ceia. Essa história está em Lucas capítulo 22, 10 a 12. Um anônimo que preparou um aposento para o mestre. Meus amados irmãos, para a gente
falar aqui de um agente aqui do contemporâneo, que viveu em 1700 e alguma coisa, George Miller. Se você quer uma boa leitura, leia a biografia de George Miller. George Miller era um adolescente problemático, foi preso, dava muito trabalho para a família dele, o pai dele não sabia mais o que fazer com ele, e depois que ele saiu da prisão, o pai dele matriculou ele numa escola de teologia, e ele era um terror lá na teologia, fazia poucas e boas, até o dia que George Miller se abriu para Deus. Era uma época de guerra, e naquela época de guerra, tinha muita família que perdia os pais que eram presos, e as crianças eram criadas na prisão, os órfãos, que não tinha orfanato. Então a prisão oferecia comida, abrigo para as crianças, mas não era um ambiente adequado para uma criança ser criada. George Miller trouxe algumas crianças para sua casa. George Miller não copiou versículo e levou para as crianças lá no presídio. George Miller não preparou uma aula e foi dar aula lá na prisão somente. George Miller trouxe, acolheu, foi um agente transformador para dentro da casa dele. E chegava a criança, até que chegou ao número de 200 dentro da casa dele. Ele falou: Senhor, não dá mais, minha mulher não aguenta. Um filho, 2 filhos, mas 200, não dá. George Miller abriu o primeiro orfanato. E de 200 foi para mais de 200. Um dia chuvoso, não, chuvoso é outro dia. Um dia normal, não tinha pão. Quase 300 órfãos. Levantaram de manhã, escovaram os dentes, sentaram lá na mesa. E enquanto eles oravam, agradecendo pelo pão, bate na porta alguém, era o padeiro. O padeiro falou: Seu Jorge, estou com um problema. O que foi? Eu tenho uma clientela aí que só gosta de pão branquinho, e eu cochilei, eu dormi um pouco mais, e o pão queimou, eu não consigo vender esses pães. Eu posso trazer os pães aqui para você, George Miller? Aquelas crianças comeram o pão. Um outro dia chuvoso, não tinha leite. George Miller falou: Senhor, não tem leite. Bate na porta lá, ô porta abençoada. Era o leiteiro, a carroça quebrou, o leite era transportado de carroça, o leite ia azedar, ia se perder. George Miller, você aceita o leite? Mas as pessoas querem os milagres de George Miller, mas não quer ter a vida de George Miller. A gente quer experimentar o que Moisés experimentou. Deus não alisava com Moisés. Moisés tinha 90 anos, e Deus queria falar com ele. Deus falou assim: sobe aqui. Mas sobe aonde? Numa montanha. Uma montanha que para subir lá tinha que subir de joelho, não dava para você subir em pé. E Deus falou para ele assim: sobe aqui. Acho que ele demorou 3 dias para chegar no cume, e Deus ficou esperando. Deus não mandou um anjo voando, levando Moisés. Moisés teve que subir. Ser um agente transformador vai dar calo na mão, dor no joelho, dor nas costas, vai custar dinheiro, mas você não vai ser conhecido aqui na terra, mas lá no céu você vai ser conhecido pelo Criador, pelos anjos.
Pastor, por onde começar? Para a gente encerrar aqui. Eu me empolgo quando eu falo disso, sabe? Eu me empolgo. Porque eu quero ser um agente transformador, primeiro na minha família, depois no meu primeiro oikos, primeiro ciclo de relacionamento, onde eu trabalho, por onde eu passo, por onde eu começo. Primeira coisa, queridos, primeira coisa, não é na matemática, não é fazendo cálculo se vai dar ou não. Primeira coisa é arrependimento. Arrependermos. Primeiro passo é o arrependimento de uma vida pecadora. Gastar demais é pecado. Não pensar no próximo é pecado. Comer demais é pecado. Ter 5 pares de sapato e você só tem 2 pés é pecado. Não é pecado mortal, mas é pecado. $50 camisas é pecado. E 49 é pecado também. Primeiro passo: arrependimento. O arrependimento não é uma tristeza profunda. Nunca que arrependimento é tristeza profunda. Arrependimento é metanoia, mudança de caminho, mudança de direção. Crente tristinho no dia da ceia: ai, Jesus, me perdoa, eu vou tomar ceia, mas eu briguei, eu xinguei a sogra. Para de brincar com Deus. Essas lágrimas de crocodilo. Ame a sua sogra. Aí é arrependimento. Você não precisa chorar. Arrependimento é mudança. Você está indo para cá, aí você se arrepende. Puxa vida, minha vida está sendo inútil. Aí você se arrepende. Não fica chorando. Você muda. Você vai encontrar a primeira pessoa necessitada. Segundo passo, depois que arrependimento é o seguinte: arrependimento de uma vida pecadora, por desperdiçar tanto recursos em coisas supérfluas. Você tem um iPhone 11, aí você quer o 12. Você tem um iPhone 20, você quer o 21. Você tem um carro com ar-condicionado, mas você quer um carro que tem um ar-condicionado desça do teto. Você tem um carro com a roda 17, mas você quer com a 17,5. Nunca você vai ficar satisfeito. É ser do ser humano. Qualquer um de nós. Vai na padaria comprar doce. Sonho, por exemplo. Todos os sonhos são iguais, certo? Lá na padaria. Mas você fica olhando qual que é o melhor. Qual que tem mais açúcar. Está na nossa natureza. A gente quer o maior bife, o ovo mais fritinho assim. Arrependimento é o primeiro passo para você ser um agente transformador na época que você vive. Arrependa-se do seu armário cheio de camisa que você não usa. Como é que eu me arrependo? Tira tudo de lá. Escolha 3, 4 pessoas e faça aquilo que o jovem rico não fez. Vai na sua sapateira, se arrependa, mas não fica chorando diante da sua sapateira. Ai, meu Deus, me perdoa que estou de sapato. Pega os sapatos, tira de lá, passa um lisoforme neles e começa. Não é vender no OLX, no Desapega, não é ganhar um grananinha, não é para você doar. Estão entendendo? Como é que a gente começa a ser um agente transformador?
um discípulo. Segundo passo, firmar compromisso. Depois que você se arrepende, firme o compromisso com Jesus. Firme o compromisso com Jesus. Senhor, conta com a minha vida. Você precisa ser uma pessoa comprometida. Abra os olhos. Firmar compromisso é ficar atento às necessidades. Abra os teus olhos. Firme o compromisso com Jesus e o seu reino. Isso não tem nada a ver com dízimo e oferta, viu? Dízimo e oferta é uma coisa da religião, que Deus deixou para nós seguirmos. Estou falando aqui da sua vida, viver fora do templo. Quem você é fora do templo? Aqui você é bonzinho, cheirosinho, máscara limpinha, Bíblia na mão, você é uma boa pessoa. Vai lá fora, onde o coronavírus está comendo pela perna todo mundo, o desemprego. Segundo passo, compromisso. Firma um compromisso com Jesus. Não é com o pastor, não. Não promete nada para mim, não. Fala com Deus. Terceiro passo é se comprometer com seu líder cristão, seu pastor, e participar das ações da comunidade na distribuição de alimentos. O mês que eu não falei nada da cesta básica, só deu seis cestas básicas. O que é isso? Um mês que falamos e coisa na internet, deu 33 cestas básicas. Nós não podemos ser. Todo mês as pessoas comem. Se eu não falar isso com você, eu estou negando a minha fé, no que eu creio. Jamais vou falar para você, Ofélia, Deus vai te surpreender essa semana. Não é gostoso ouvir uma palavra dessa? Mas é uma palavra vazia. Terceiro passo, se comprometa com o seu pastor. Pastor, olha, só está distribuindo cesta básica. Todo mês vai ter uns 5 quilos de arroz aí, pastor. Eu me comprometo. Todo mês vai ter 2 quilos de feijão. E se você tiver uma boa condição, todo mês eu vou dar uma cesta, pastor. Custa R$100. Não é mandar o dinheiro, é ir lá no mercado. Pôr nas costas. Quarto passo é encontrar uma necessidade. Não comece encontrando a necessidade, comece se arrependendo. Segundo passo, compromisso com Cristo. Terceiro passo, compromisso com o seu pastor. Para onde o seu pastor está apontando o atendimento dos necessitados? É para lá que você tem que andar. Quarto passo, encontre uma necessidade ou um necessitado e fazer o que se precisa fazer. José de Arimateia resolveu o problema de Deus. Túmulo, preparou o corpo. O centurião construiu uma sinagoga. O anônimo preparou um cenáculo. É só você encontrar uma necessidade na vida de alguém. Precisa ser da igreja? Claro que não. Deus amou o mundo. Deus amou quem? Quem não crê nele, quem não vai na igreja dele, quem não faz o que ele quer. São essas pessoas que Deus ama. E ele precisa que Jesus chegue a essas pessoas. Quem é Jesus nos dias de hoje? Quem é Jesus nos dias de hoje? Você não sabe a resposta? Vou ensinar.
Pega o dedo assim, ó. Sou eu. Quem é Jesus no dia de hoje? Sou eu. Eu vou entrar no barco com alguém. Eu vou fazer a visita para alguém. Eu vou levar um alimento para alguém. Eu vou fazer o velório de uma viúva que perdeu o marido, que perdeu o filho. Eu vou ser Jesus. Vós sois a luz do mundo e o sal da? A luz do mundo e o sal da? Eu tenho que ler um negócio para você aqui. A África continua no mesmo lugar. A África continua no mesmo lugar com as necessidades. E lá na África, a igreja está lá. A igreja das pessoas. A igreja investe em 964 hospitais, 5.000 postos de saúde, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins da infância. Se a igreja saísse da África, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Vou fazer uma pergunta aqui que eu fiz para mim. Quem mora numa casa há mais de 15 anos? Mora numa casa há mais de 15 anos. Keila e o Denilson. Quem mora numa casa há mais de 10 anos? Aumentou? 5 anos. Mora numa casa há mais de 5 anos. Você está lá há mais de 5 anos. Quem mais? A pergunta é: o dia que você mudar de lá, qual vai ser o impacto na vida das pessoas que moram com você ali no bairro, ou na mesma rua que você? Qual é a falta que você faria na rua que você mora? É simples. Chega de comer, beber e dormir. Os animais fazem isso. Se você morrer, e você sai da sociedade, qual é a falta? Qual é o buraco que vai ficar? É uma pergunta que eu tenho que fazer na minha vida. Você tem que fazer. A nossa fé, nós falamos que vamos para o céu, nossos pecados foram perdoados, que a gente pode orar por cura, por prosperidade, que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem. Mas como é que isso se transforma em uma ação prática na vida de pessoas que não conhecem a Cristo, mas precisam conhecer? Por isso que Jesus falou: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho, ensinem. E a melhor forma de pregar o Evangelho é pelo exemplo. Pelo exemplo. Oh meu Deus, eu quero me arrepender. Quero me arrepender. Como um farol.
Como um farol aonde? Que brilha à noite. Como uma ponte sobre as águas. Usa-me, Senhor. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Pare de compartilhar piadas da rede social. Saia desses grupos efêmeros. Quando você curte, dá 2 toquinhos assim lá, não é assim? Tut, tut. Você está dizendo assim: eu concordo com isso, eu acho legal. Eu dou tanta risada com a Carol com K. Você viu quantos seguidores ela perdeu? Eu só fico ouvindo. Vós sois o sal da terra e a luz do... Vamos ficar de pé. Antes da música, eu não sei o que os seus filhos já falaram de você, mas o dia que, a vez passada que a Isabel foi embora, ela voltou para Belo Horizonte, e ela falou uma frase para mim. Eu estava de cadeira de rodas, não podia andar ainda. Ela falou: pai, não se esqueça. O que, filha? Você é meu herói. Você é meu herói. E eu me enchi de responsabilidade. Ontem eu fui buscá-los no aeroporto, que eles chegaram ontem, vão passar uns dias comigo. O Lucas me viu andando, ele falou: vovô, você está andando? Eu falei: olha só, filho, como Deus é bom. Eu sou um agente transformador, eu preciso me revestir disso. Eu não sou um crente somente. A minha fé tem que ser alcançar meu braço, minha mão, minhas pernas. Minha fé tem que alcançar meu músculo aqui, ó, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, levar uma boa refeição para alguém. Você que come carne todo dia, coma arroz com feijão um dia e leve esse bife para alguém que não come. Você sabe que não come. Deixa ele morder aquele bife gostoso, mas não é para você levar músculo para ele. Leva um contrafilé, um filé mignon. Faça um investimento para que quando ele morder aquela carne, ele vai para as nuvens. Fala: meu Deus, eu não sabia que tinha boi tão macio. É isso. Você está entendendo? Dá pão amanhecido, todo mundo dá. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho do rei. Meu nome está escrito no livro da vida, não está no caderno de fofoca da esquina. É isso. Sorocaba precisa disso. Sorocaba não precisa que você saia daqui e vá abrir uma igreja. Deus está por aqui, ó. Pintar o muro de alguém, rebocar a parede de alguém. Você está vendo que aquela casa está lá 1 ano, 2 anos, não vê um chapisco, não vê uma massa. Chama o vizinho, fala: essa chuvarada aqui, como é que está seus móveis aí dentro? Deve estar umidade, deve estar úmido aí dentro. Posso te ajudar? Posso chamar alguém para rebocar essa parede aqui?
Aí não vai ter mais umidade, não vai ter mais fungos, não vai ter mais doença na sua casa. Você está vendo que o seu vizinho não tem telhado, só tem a laje, é um forno lá dentro. Ajude, compre uma telha para ele. É isso que é sal. Você barra o mal, o sofrimento de alguém. Só vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Em nome e para a glória de Jesus. Amém? Eu amo a igreja, amo você. Quero ver você vivendo, não apenas existindo. Nós não somos uma ameba, nós não somos parasitas, nós somos o sal da terra, e vamos iluminar, nós somos a luz desse mundo. Amém? Vamos cantar primeiro? Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche, Senhor, toda a terra. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Jesus, usa-nos, Pai, como agentes transformadores. Aleluia, Senhor. Levante as suas mãos. Diga assim comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu recebo a tua palavra, que o Senhor me chama de sal da terra e luz do mundo. Onde eu estiver, o mal vai parar, a corrupção vai parar, e haverá luz. Haverá luz, porque eu estarei ali. E perdoa, Senhor, que às vezes eu compro mais do que eu preciso. Perdoa, Senhor, a minha avareza. Limpa-me, Senhor. Eu firmo um compromisso com Jesus Cristo e o seu reino. Eu firmo um compromisso, Senhor, com o meu pastor e a sua comunidade. E eu quero encontrar, Senhor, quero enxergar uma necessidade, a qual eu vou resolver com a minha vida, com o meu trabalho, em nome de Jesus.
Pai, nós oramos agora pelo Luiz Fernando. Os médicos, pais, disseram que ele está nas últimas, que só um milagre. Então ele está, é o que nós sabemos o que pode acontecer.